Diga como começou, né? Conte um pouco do início da sua história aí, pra gente poder entender, ter uma base aí, conhecer um pouco mais você. Quem é, Rebeca? É o que a gente sempre fala, nas redes sociais a gente vê muito algo ainda não completo, né? Aqui a gente tem a oportunidade de conhecer a pessoa profundamente. Então a gente pode começar do zero. Mas Como que começou o Instagram, tipo, era um sonho, tu tinha essa vontade, eu quero ser famosa. Vamos ainda mais além. Conta desde da tua, por exemplo, gravidez até... Na verdade, o Instagram começou na gravidez. Foi? Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, né? Sempre gostei de falar, de teatro, fazer teatro desde criancinha. E eu sempre sonhei muito com, eu quero um dia sair na televisão. Eu tinha um caderninho dos sonhos que eu colava tudo que eu queria que acontecesse. E é incrível que tudo que eu colei ainda lá tem esse aconteceu. Deve estar lá pela casa da minha mãe. Mas ele, tipo, as minhas amigas, olha, meu Deus, deixa eu colar alguma coisa aí também. Falei, mano, além da atração, atrai as tuas coisas que eu vou atrair as minhas. E eu sempre atraí muito isso. Sempre eu quis viver isso de trabalhar com a minha imagem, comunicação. Fiz vários cursos quando eu era criança. Insisti muito nisso. E eu sempre tive vontade. Aí, quando eu engravidei... Que foi em? 2016. Aí, quando eu engravidei do José, eu trabalhava numa secretaria e tinha a Jussiele, que foi uma das pioneiras blogueiras aqui do Acre. E aí, eu via ela trabalhando com aquilo, mas eu nem ligava. O Instagram já existia em 2016? Já. Não lembro, mas era bem assim, né? Era bem... Não era tão Não era movimentado. uma febre, né? Não era uma febre. Aí, a gente sentado lá, conversando, aí a minha irmã, por que tu não cria um Instagram pra falar da tua gravidez e tal? E eu toda deprimida na minha gravidez, né? Foi o ó. Aí, eu comecei a fazer as postagens, os textões, né? Antigamente, todo mundo lia os textões, era incrível. Hoje em dia? E aí, eu comecei a compartilhar a minha gravidez. E aí, eu percebi que muitas meninas da minha idade estavam se identificando comigo e começando a me seguir. Eu falei, cara, que tudo. Eu tô tipo, compartilhando o meu momento com outras pessoas. Elas estão se encontrando em mim e estão se inspirando em mim. Mas então, no teu começo, tu meio que falava sozinha? Porque Eu falava, como se fosse um diário, né? Eu desabafava ali. Tipo, Aí, de acordo com isso, as pessoas iam chegando, entendi. E eu tinha muita vergonha de gravar stories, então era mais publicações, entendeu? Em 2016 tinha story já. Eu nem lembro, Eu também não lembro. Eu sei que era mais publicações, que eu fazia, era como se fosse um diário. Postava fotos, escrevia o textão, entendeu? E aí, então, as pessoas foram chegando ou teve, tipo, uma publicação específica que foi o boom? Não. Porque tem muito disso, né, das pessoas. Eu nunca viralizei. Quer dizer, eu viralizei uma vez numa página de fofoca, mas foi uma coisa que mexeu muito com o meu psicológico, então nem considero que aquilo foi um momento marcante pra mim. E foi isso. Na verdade, o que eu tenho de seguidor hoje foi uma coisa muito suada, entendeu? Eu nunca tive uma postagem que me deu, sei lá, eu viralizei, ganhei 30 mil seguidores. Tu surfou em assim... Não, sempre foi uma coisa muito suada. Tanto que muitas pessoas viralizaram do nada, se tornaram influenciadores. Eu não. Desde 2016 eu trabalho com isso, entendeu? Tijolinho por tijolinho. Porque eu lembro que a Emily veio aqui, ela contou que o boom dela foi a época do BBB. Foi. Então, no teu caso, foi uma coisa realmente construída, assim, com o tempo. No começo tu falava sozinha, depois foi chegando a galera. Então, você tem... Não vou te falar. Não quero falar, não. Então, você tem um público muito conectado contigo, né? Tenho. Até porque eu lembro que em 2018, quando eu voltei para Rio Branco, eu te acompanhava, e aí um exemplo, uma vez eu lembro que você postando, acho que as preparações para o aniversário do seu filho e tal, e aí ia em lugares onde mostravam preço e tudo mais, esse negócio, e assim, acredito eu vendo aquilo, muita gente se conecta com isso e tal, se identifica, e ver o resultado hoje, né, eu sempre estou acompanhando e vendo assim, eu fico, nossa, velho, que foda. É muito gostoso isso, porque assim, eu não consigo... não sei, talvez tenha outros influenciadores que não têm essa relação tão próxima, sabe? Que usa aquilo só como ferramenta de trabalho mesmo. E eu tenho os meus seguidores como amigos, sabe? Eu sei que muitos deles sabem toda a minha trajetória. Tipo, eu não tenho vergonha, né? Eu apareço de toalha, se acontecer um belo eu conto, eu apareço com a cara inchada, do jeito que o que estiver acontecendo comigo, eu compartilho. E às vezes a minha consciência até pesa quando acontece algo que eu não quero falar, entendeu? Porque eu penso, não, gente, eu devo isso às pessoas que... Então, a relação que eu tenho com os meus seguidores Mas essa muito bacana. Realmente uma consequência essa questão de estar construindo, acaba que torna esse vínculo mais próximo. Porque quando é tipo um boom... As pessoas vêm pelo boom. No caso dos teus seguidores, não. Eles estão te acompanhando desde o início e acaba que tu cria esse vínculo mais próximo. E tu consegue lembrar do primeiro recebido, assim, que tu ganhou? Alguma primeira coisa assim, o primeiro dinheiro que tu ganhou
Com o Instagram. O primeiro dinheiro eu lembro, foi de uma loja chamada Zinger. Nem existe mais. É, Não realmente. existe mais. É de roupa? É de roupa. E ela começou a me chamar pra fazer fotos pra loja. Aí eu ia fazer fotos. No começo eu não ganhava nada. Aí depois comecei a ganhar uma peça de roupa. Aí quando eu percebi que aquilo ali já tava, tipo, sendo um trabalho pra mim, eu falei, não, eu preciso receber pra fazer. Então tu Aí que tomou a iniciativa de foi falar, eu ei, também. Foi. me paga aí, Preciso gata. receber pra fazer isso. Aí foi a primeira loja que eu comecei a ganhar dinheiro. E eu fico, assim, muito feliz, porque aquela loja foi a loja que acreditou em mim e foi a loja que abriu a minha mente, assim, tipo, cara, dá pra eu ganhar dinheiro com isso? Que top, né? Vai dar bom. É muito legal pra quem inicia Não, a gente tudo ganhar o e primeiro pega o primeiro dinheirinho. trabalho e tal, e vê e fala, nossa, velho, é isso daqui, tô no caminho, entende? É. Que massa. E aí, então, depois dessa... Como é que é o nome da loja? Zinger. 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 Depois da Não existe Zinger, mais. então, as coisas foram começando a aparecer. Foram. É porque normalmente é assim, né? Quando aparece um, aí os pessoal, olha essa É. menina aí, ó, tem potencial. Acho que ela tem. Aí começou os recebidos, o boticário e tal. Eu falei, E aí, então, tu postou tudo da tua gravidez, desde Tudo. E eu falo sem problema nenhum. Ó, não amo ser grávida, não estou amando meu filho, não sou feliz, tudo. Coisas que se eu falar aqui, eu falo, meu Deus do céu, como é que ela fala que não gosta do filho dela? Existe muito disso ainda, da maternidade romantizada, É, né? Eu vejo muito isso no... E eu ainda falava assim, gente, como é que a pessoa diz que é feliz grávida? Não tem como! Não tem como, a pessoa se sente feia, triste, só que era a minha situação, né? Então eu desabafava. Eu tenho certeza que a maioria das mulheres se sentia com... Mas Eu me o teu senti. conflito com relação à maternidade desde o início foi por qual motivo? Era uma coisa que tu não queria? Foi o contexto que tu estava vivenciando? Foi as mudanças do teu corpo? O que é que fazia com que tu não ficasse tão feliz com a tua maternidade? Foi um aglomerado de coisas tão terrível. Olha, eu tinha acabado Gatilho, de fazer... gente. Eu tinha acabado de fazer 18 anos. Era o meu primeiro namorado. Eu tinha acabado de entrar na faculdade. Zero planejado, então, Não, né? nenhum. Eu tomava anticoncepcional, então Ah, eu meu nunca Deus. imaginava. Não. Entendeu? Então, assim... E aí, quando eu engravidei, eu tinha um relacionamento, né? Quando eu engravidei, virou um inferno. Tudo deu ruim, tá? Comecei a adoecer, fiquei depressiva. Passei uma gravidez muito conturbada. Fiquei Mas doente, ele a te gravidez... apoiou na gravidez? Não me apoiou. Eu me senti muito só na minha gravidez. Eu adoeci muito, peguei zika. Tudo que Vixe. foi doença que tu imaginava, eu peguei. Foi na época que a Zika tava bombando, né? É, e eu era neurótica. Meu Deus, eu não posso pegar isso. Aí começou a palestra lá no meu trabalho. Meu Deus, eu não posso pegar isso. Ninguém queria ter filho naquela época, né? Uhum. Porque era terrível. As crianças nasciam com microcefalia. E eu desesperada. Eu trabalhava na CEOP na época. E todo mundo percebia que eu era neurótica. Toda hora passava repelente. Aí um dia eu sentada lá e fui com uma blusa que dava pra ver mais o meu ombro assim. Aí passou uma amiga minha. Rebeca, o que é isso aqui em tu? Aí eu, já neurótica, o quê? Ai, meu Deus. O quê? O quê? Onde? Eu corri pro banheiro e tirei minha roupa todinha. Ela tava toda patacada. E era a Nossa. Zika. Zica. Aí eu dormi nesse dia desesperada, né? Chorei. Quando eu acordei no outro dia, eu tava tão inchada que meu olho ficava assim, ó. O anel, a aliança, escondeu, assim, no meu dedo, de tão inchada que eu tava. Mas aí, no caso, tu e o cara que tu tava nessa época, vocês terminaram em qual mês da gestação? Mana, foi um termina e volta a gravidez inteira. Só que um mês antes do José nascer, eu falei, não quero mais. Arrumei minha mala e fui pra casa da minha mãe. Então, vocês moravam juntos? Morávamos juntos. E era quanto tempo? Agora mais tu ou menos? imagina que louco, né? Tipo, quem olha... O julgamento. Ah, O problema com da certeza. mulher grávida é o julgamento. É o que as pessoas pensam. Eu, com 18 anos grávida, decidi que queria ir embora pra casa, voltar pra casa da minha mãe. Imagina Que louco, né? os olhares, né? Porque Os ser olhares. mulher já é uma coisa que já tem esses olhares. Eu Agora, se é uma mulher imagino grávida... quão forte tu tinha que ser, porque, por exemplo, assim, tá fazendo a faculdade, né? Tem que se dedicar também aos estudos, ter essa preocupação com a gravidez, com o futuro, você pensar em tudo, é um turbilhão de coisas, fora o teu emocional que tá... Toda atribulada. Entende? Então, assim, é buscar Mas não, forças. tu considerava o relacionamento que tu vivia com ele um relacionamento abusivo ou se tornou um relacionamento só negativo? Não era um relacionamento saudável. Entendi, mas não chegava, tu não considera então um relacionamento abusivo em si? Considero. Entendi. Aí no caso tu foi morar com tua mãe. Voltei pra morar com a minha mãe. O apoio dela tu teve, tudo. Sempre, desde o primeiro... Não, primeiro dia não, né? Primeiro dia Como que é eu que foi contei pra tu contar pra ela? Quando Como é eu que contei foi pra esse ela, ela ficou momento? meio intrigada comigo. Eu imagino Né, mãe? nervosíssimo pra tu contar como é que foi, tu chamou ela Não, mãe. na verdade, a minha primeira reação foi pra contar pra minha mãe. Então ela foi a primeira pessoa que tu contou? Foi. Primeira Legal. pessoa que eu contei. Porque o meu desespero é tão grande que eu queria alguém pra me acalentar, entendeu? E sempre é a mãe, né? A gente pensou logo Aí a mãe. ele, não, conta pra tua mãe agora. Não, eu falei, eu preciso contar pra minha mãe. O desespero.
Aí eu lembro que a minha mãe ficou muito chateada, né? Muito chateada. E aí ela falava assim, eu não quero ser chamada de vó. Meu Deus. Agora... Eu não sou velha. Ô, vovozinho! Quem é a vovó? Então ela foi a primeira a saber de fato da tua gravidez. Foi a minha mãe. Entendi. E a Emily, a tua irmã, como é que foi? Ela reagiu? Eu nem lembro da reação da Emily. Nem lembro. E aí, então, teu maior apoio veio realmente da minha tua família. E as amizades nessa época, como é que eram? Na verdade, quando eu comecei um relacionamento, eu me afastei. Entendeu? Típico, né? De um relacionamento. Eu me afastei, tipo, eu não sei o que é, tipo, eu tenho duas amigas que são amigas da vida inteira, que é a Paula e a Débora, da vida inteira, desde criança a gente é unido, todo dia a gente se fala, uma mora em cada canto do lugar do mundo aqui, e a gente se fala todo dia, mas eu não consigo me lembrar delas nesse momento da minha vida, eu não sei se eu estava afastada delas, eu fico tentando lembrar, eu não lembro, eu acho que era tanta coisa. É um delírio, foi tudo um delírio. Eu não consigo lembrar. E aí, no caso, pera, deixa eu pensar, tem tantos assuntos na minha cabeça, porque eu quero falar da tua faculdade, eu quero falar do teu filho, eu quero falar... Qual foi o momento mais difícil, então, da tua gravidez em si? Eu acho que o mais difícil veio pós-gravidez, quando o José nasceu. Assim, Cara, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu sofri o pão que o diabo amassou. Mas eu viveria tudo de novo, porque eu tenho Por ele, né? Por ele e porque eu aprendi muita coisa com o meu sofrimento, entendeu? Eu lembro de, assim, uma coisa bem distante, assim, de lembrar de tu falar um pouco da tua gestação quando ele nasceu. Ele nasceu foi uma gravidez de risco? Como é que foi? Porque eu lembro que ele tinha problema de saúde, né? Foi. Tu passou um perrengue bom com ele. Um perrengue bom. Eu peguei o Zika, né? E aí eu peguei o Zika no primeiro trimestre, que é no período de formação cefálico. No primeiro trimestre, se pegasse Zika, já era certo que a criança iria nascer com a microcefalia. Porque é o período de formação da cabeça. E se a mãe está infectada, já era, entendeu? Então, quando ele nasceu, eu descobri na maternidade que eu tinha pego o Zika, que eu tinha feito o exame, mas o resultado tinha demorado muito para sair. Aí, quando eu estava na maternidade, eu falei, não, a gente tem que buscar o resultado para ver. Aí foi ali que já começou tudo. Os médicos, não, mas se ela pegou Zika, tem que investigar. Aí começou aquela maratona de médicos, de tudo. E aí, o José, fizemos vários exames. Ele nasceu bem esquisito, ele nasceu com o braço para trás. Ainda foi prematuro. Ele nasceu muito roxo, ficou na UCI. E aí, ele foi diagnosticado com paralisia cerebral. O José, ele convulsionava todo santo dia. Todo santo dia. Isso tudo sozinha? Ou tua mãe? A minha mãe. Minha mãe e minha irmã. Falecido Emily, nada, né? Não. Eca. Não. A mãe e a Emily foram pais pro José, porque o José, ele tinha que mamar a cada 3 horas. Ele não mamava, ele não tinha sucção. Como é que a gente dava leite pra ele? A gente pingava o leite, coçava a boca pra ele deglutinar. Pingava, coçava. Agora tu imagina tu alimentar uma criança assim? De 3 em 3 horas? De 3 em 3 horas. Aí dava 3 horas, dava o leite, tinha que botar pra rotar, já tava no próximo mamada já, praticamente. Aí a mãe e a Emily foram tão maravilhosas. Porque elas tinham que trabalhar no outro dia, eu tava de licença maternidade. E mesmo assim, elas não largaram, a gente fazia rodízio. Não era, entendeu? Pra eu poder dormir em algum momento. E a Emily, no outro dia, cedo ia trabalhar, mas ela tava lá, de madrugada, no plantão. Tu já chegou a contar essa história desse jeito que você tá compartilhando aqui nas redes sociais? Não, assim, detalhado, do jeito que eu tô aqui. Pô, que massa, que top, inédito. Inédito. Mas, ó, que história linda, tô amando aqui, eu só tô escutando. Eu tô pensando, gente, que eu tenho um delay, assim, eu tenho um monte de coisa na minha cabeça. Processa muito rápido. Só que eu preciso encaixar pra poder falar. E aí, no caso, tá, mas e aí? Hoje eu vejo que ele é uma criança Carol, perfeita, eu vou né? chegar um pouquinho pro teu lado aqui, ó. Gente, eu vejo que hoje ele é uma criança perfeita, mas como foi isso? Ele não tava, tu não falou que ele tinha problemas cerebrais e tal, aí do nada, milagrosamente. Foi milagrosamente. Alguns médicos também concordam que foi milagrosamente. Porque o José, ele tinha tudo pra dar errado, entendeu? Tipo, os médicos falavam, olha, ele não vai ter uma vida normal. Eles falavam pra mim, ele não vai ter uma vida normal, talvez ele não ande. Fizemos ressonância, tomografia, dava que parte do cérebro dele era calcificado. Então, era muita coisa errada. Ele tomava remédio controlado. Só que eu acredito muito na lei da atração. E tenho muita fé. Muita fé. Isso é muito importante. Ai, gente, eu não gosto de contar isso, que eu fico emocionada. Pode ficar. Tem água aqui, Ribeira Água. E aí, eu fui numa consulta com a doutora Bruna, que foi um anjo que Deus mandou na minha vida. E aí, ela falou, olha, realmente tem umas alterações aqui no exame dele. Aí, minha mãe falou assim, mas é muito? Não, mas é pouco, né? Aí, ela falou, não, é pouco, é muito. Aí, eu já comecei a chorar, né? Aí, ela falou, Rebeca, calma, tu acredita em Deus? Eu falei, acredito. Ela falou assim, então coloca o teu joelho no chão, que eu já vi muito milagre acontecer.
Ai, eu não posso ver isso. Gente, o dia que ela falou isso foi assim, o dia que mudou o meu estado de fé, entendeu? Era dia e noite, eu e a Emily, a mãe, enjoelhada, rezando. E o José não chorava. Quando ele nasceu, ele não chorava. Podia furar ele todinho, bater, ele não chorava. Fazer exame, não furava, ele não chorava. Então tinha uma coisa errada. A primeira vez que o José chorou foi numa roda de oração, que a gente estava rezando um texto. Foi a primeira vez que eu vi ele chorar. Então, ali eu vi que alguma coisa estava sendo feita por Deus, entendeu? Nossa. Ele tava lá de olho, só. Ele estava de olho. Aí, todo dia quando... Até hoje eu faço, todo dia antes de dormir, os médicos dizendo, tá errado. Eu, obrigado, Jesus, pela cura. Obrigado, Jesus, pela cura. E eu tenho certeza que a minha fé atraiu aquilo para a vida do José. E aí, eu vi que ele não estava melhorando em questão de convulsão e tal. E eu surtei que eu quis viajar com ele. Eu falei, não, eu vou para São Paulo com ele. Aí o médico disse, não dá pra tu ir. Isso ele com quantos? Uns 6 meses. Não dá pra tu ir, ele vai convulsionar no avião. Qualquer barulho que tinha, qualquer coisa assim que mudasse assim, o ambiente, ele convulsionava. Não dá pra tu ir, ele vai convulsionar no avião, não vai ser legal, não vai. Eu falei, eu vou. Eu insisti que eu queria ir. Parece que assim, meu instinto materno disse, vai. Se disser que não, vai mesmo assim. E aí, quando eu cheguei lá, nós fizemos exames de novo, aí já deu menos pior, entendeu? Aí o médico fez o desmame do remédio. Depois disso, ele nunca mais convulsionou. Aí passou um tempão, eu falei, meu Deus, Deus curou meu filho. Aí passou um tempão, ele começou a ter crise de ausência. Do nada, ele revirava assim o olho e voltava. Só que eu achava que era o José brincando de virar o olho pra cima. Aí, Mas isso tu indo e voltando de São Paulo pra cá? Ou tu ficou lá um bom período? Eu fiquei lá um mês, ele internado, fazendo o desmame da medicação. Porque quando o remédio é controlado... tem todo um... Tem que não ficar pode... aí observar, se tirar de uma vez. Diz até na bula que pode dar morte súbita. Então, ele ficou lá sendo observado. Aí, ele começou a ter a crise de ausência. Aí, entramos com outra medicação. Aí, já passou 2 anos depois, a médica falou, se passar 2 anos e ele não tiver mais nada, não tem necessidade de tomar remédio. Passou 2 anos e mês passado foi a última vez que ele tomou remédio. E aí, nós fizemos os exames de novo. Não deu mais nada na cabeça. Na verdade, deu uma alteração. Só que é uma alteração que muita gente pode ter, que é um filamento... Tem os 2 lados do cérebro. Uhum. Aí tem um filamento que une os 2 lados. E o dele é um pouquinho mais fino. Mas pessoas que têm dificuldade de aprender na escola pode ter, entendeu? Então, assim, é uma coisa muito leve. E aí eu lembro que o médico falou assim, lá de São Paulo, falou assim, olha, você teve sorte, seu filho não foi infectado. Eu falei, não, amigo, isso aqui não é sorte, não, isso aqui é Deus. Ó, eu quero esse daqui. Foi até um versículo que eu mandei pra Carol uma vez, e você falou isso, eu lembrei muito, né? Que é Romanos 4,17, que diz assim, ó. Eu constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Ou seja, o que tu falou aí, tu já acreditava, né? Tu já enxergava a cura antes mesmo dela acontecer, entende? E a fé ela é muito forte, velho, ela vale muito. Então, mano, da mesma forma como você é tão guerreira nessa tua trajetória da tua vida aí, continua sendo, teu filho é um reflexo dessa tua força. É por isso que ele também se tornou um vencedor. Ai, gente, vocês estão muito emocionadas. Mas dá pra perceber que você é uma mulher de fé, porque no comecinho da entrevista você já falou que eu tinha um caderninho de sonhos. E a fé começa aí. A fé não tá somente ligada à religião. A fé tá ligada a você acreditar em alguma coisa. E você sempre acreditou em você. Então dá pra ver daí que desde o início de tudo, você já foi uma mulher de muita fé. Então, voltando pro seu queridíssimo, hoje ele está vendo perfeitamente, ele não tem nenhum problema de saúde. Porque eu vejo que ele é bem quietinho, né? Abençoado, gente do céu. Às vezes eu falo assim, cala a boca. Ai, meu Deus, me perdoa, Deus. Eu sempre quis que ele falasse, mas que às vezes Deus... Mas Deus é porque tá demais. Às vezes ele passa um pouquinho do limite. E aí ele tem que fazer acompanhamento, alguma coisa, ou ele já... Ele já recebeu alta de todos os especialistas, né? Agora eu coloquei... Ai, gente, deixa eu curiosa. curiosa. A gente fica, né? Linda história. Estou emocionada. Eu sempre me emociono com essa história. Como faz pra compartilhar? Meu irmão, como faz pra compartilhar? Deus é maravilhoso. Deus é bom. E aí a galera do Kikiki tá tudo aí. Inspiração, Rebeca. Realmente. Toda dor tem um propósito, olha isso. Isso é verdade. É por isso que eu falei que eu viveria tudo de novo. Sim.